O 12º segredo da mente milionária. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. Você ainda acredita que precisa escolher entre dinheiro ou felicidade? Se essa ideia ainda vive dentro de você, talvez plantada lá atrás por seus pais, professores ou até líderes religiosos, chegou a hora de questionar tudo. Porque essa crença silenciosa pode estar sabotando, sem que você perceba, todas as suas chances de prosperar. E mais, ela pode estar te impedindo de viver a plenitude, de ter uma vida rica não só em cifras, mas também em propósito, liberdade e alegria genuína. Muitos de nós fomos programados a pensar que para conquistar certas coisas na vida, é necessário abrir mão de outras, que se queremos estabilidade, não podemos ter liberdade, que se buscamos sucesso, não podemos ter tempo para nós mesmos, que se desejamos dinheiro, não podemos ter paz de espírito, e que se optamos pela felicidade, precisamos aceitar uma vida simples e apertada financeiramente. Mas e se tudo isso for mentira? E se for apenas uma programação mental limitante herdada, não escolhida, que vem sendo passada de geração em geração como uma verdade absoluta? E se você não tiver que escolher? E se for possível, sim, ter as duas coisas? As pessoas de mentalidade pobre vivem no universo do ou isso, ou aquilo. Ou faço o que amo, ou ganho dinheiro. Ou tenho liberdade, ou tenho estabilidade. Ou sou rico, ou sou feliz. Esse pensamento binário, excludente e empobrecedor cria um ciclo de escassez emocional e financeira. Elas vivem em constante renúncia, convencidas de que é necessário sacrificar uma parte essencial de si mesmas para ter a outra. Mas quem possui a mente milionária pensa diferente. Pessoas ricas vivem no universo do e. Elas aprenderam a fazer perguntas diferentes. Em vez de se conformar com dilemas que travam, elas se desafiam com perguntas que abrem possibilidades. Como posso ter as duas coisas? Essa pergunta, simples e poderosa, muda tudo. Muda sua energia, sua mente, suas decisões, seu nível de ambição e, principalmente, os resultados que você cria. E talvez essa seja a principal diferença entre quem continua lutando pela sobrevivência e quem constrói uma vida de liberdade e abundância. Os primeiros limitam, já os segundos expandem suas possibilidades desde a origem. Neste episódio, você vai descobrir o 12º código da mente milionária, um dos mais decisivos de todos. Você vai compreender como sair de um modelo mental baseado em escassez e limitação e passar a operar em uma frequência de abundância, sem culpa, sem medo e sem precisar se dividir entre dois caminhos. Vamos juntos explorar como você pode sim viver uma vida rica em todos os sentidos. Como é possível conciliar lucro e propósito, dinheiro e valores, prazer e produtividade, sucesso e paz interior. E o mais importante, como reprogramar a sua mente para permitir isso. Porque, no fim das contas, o que te limita não é a realidade, é o que você acredita que é possível dentro dela. E acredite, a abundância começa com uma única decisão interna, a de parar de escolher entre um lado e outro e começar a se permitir tudo o que você merece. Desde muito cedo, somos condicionados a pensar que a vida é feita de escolhas dolorosas. Ou você tem estabilidade, ou faz o que ama. Ou ganha dinheiro, ou tem tempo livre. Ou trabalha muito, ou vive com liberdade. E assim, sem perceber, acabamos mergulhados num sistema de crenças limitantes onde sempre parece necessário sacrificar algo para conquistar outra coisa. Mas será mesmo? Será que a vida precisa ser uma eterna balança desequilibrada entre um desejo e uma renúncia? A verdade é que esse pensamento de que só se pode ter uma coisa ou outra é exatamente o que aprisiona milhares de pessoas numa realidade de escassez, frustração e mediocridade.
Pessoas de mentalidade pobre vivem num universo interno onde a abundância parece um privilégio distante, inalcançável, quase fantasioso. Elas carregam consigo frases herdadas como: a vida não é um mar de rosas, dinheiro não traz felicidade, melhor ter pouco e ser feliz, não se pode ter tudo. E sem perceber, essas afirmações se transformam em profecias autorrealizáveis. Elas passam a se contentar com migalhas, migalhas de tempo, de amor, de energia, de satisfação, de dinheiro. E ainda se convencem de que isso é virtude, de que viver com pouco é sinal de pureza ou humildade. Mas as pessoas ricas pensam diferente. Elas não aceitam esse modelo limitante. Elas perguntam: como posso ter as duas coisas? E essa pergunta muda tudo, porque ela não parte da premissa da escassez, mas da possibilidade, da expansão, da criatividade, da fé em si mesmo. Pessoas ricas não veem problema em desejar dinheiro e liberdade, sucesso e propósito, conforto e espiritualidade. Para elas, isso não é contradição, é sinergia. É alinhamento com uma vida plena e intencional. O mundo ao nosso redor é o mesmo para todos, mas o que muda é a lente pela qual o observamos. Uma pessoa com mentalidade de escassez vê obstáculos, onde outra, com mentalidade de abundância, vê oportunidades. Uma pensa: ou eu tenho uma carreira de sucesso, ou eu cuido da minha família. A outra diz: como posso conciliar os dois? Uma se pergunta: ou ganho dinheiro ou faço o que amo? A outra afirma: vou ganhar dinheiro fazendo exatamente o que eu amo. E essa diferença aparentemente simples na forma de pensar define destinos completamente distintos. Durante muitos anos da minha vida, me vi diante dessas mesmas escolhas. E posso te garantir, às vezes em que escolhi uma coisa sacrificando outra, a conta emocional foi altíssima. Quando aceitei trabalhos que me pagavam bem, mas que me faziam sentir vazia por dentro, eu morria aos poucos. Quando optei por fazer só o que eu amava, mas ignorando totalmente a necessidade de sustento e conforto, me sentia sufocada e impotente. Foi então que percebi: a resposta não está em escolher uma coisa ou outra. Está em me recusar a aceitar a falsa dicotomia e, em vez disso, buscar com ousadia o caminho do e, não do ou. E isso exige coragem, porque o mundo nos empurra o tempo inteiro para o pensamento de escassez. A mídia, a educação tradicional, até mesmo os nossos pais, muitos deles ensinaram o que sabiam, o que funcionou para sobreviver numa outra época. Mas os tempos mudaram, o mundo mudou. E hoje, mais do que nunca, é possível criar uma realidade onde sucesso e qualidade de vida coexistem, onde dinheiro e valores caminham lado a lado, onde você pode trabalhar com o que ama, impactar pessoas e ainda ser ricamente recompensado por isso. O problema é que, para a mente condicionada ao ou, essa ideia parece utópica, parece conversa de coach, mas ela só parece impossível porque você ainda está preso à programação da escassez. E a boa notícia é: programação pode ser mudada. O primeiro passo é justamente esse: questionar. Parar de aceitar como verdade absoluta o que te ensinaram sem reflexão. Começar a plantar na sua mente novas possibilidades, novos caminhos, novas ideias. E tudo começa com uma simples pergunta: como posso ter as duas coisas? Essa pergunta abre portas. Ela ativa a parte criativa do seu cérebro, estimula soluções fora do comum, te convida a pensar como um arquiteto da própria vida. Alguém que constrói possibilidades em vez de colecionar desculpas. Porque sim, é possível construir uma vida extraordinária, desde que você esteja disposto a deixar para trás os velhos padrões mentais que te mantêm preso à mediocridade. No momento em que você muda a pergunta de qual das duas coisas eu devo escolher para como posso conquistar ambas, uma revolução começa a acontecer dentro de você.
Seu cérebro, treinado durante anos para limitar, começa a buscar soluções expansivas. Sua mente, que antes se fechava diante de cada bifurcação da vida, passa a construir pontes entre os caminhos. E acredite, essa pequena mudança na forma de pensar transforma realidades inteiras. Porque quando você escolhe o e em vez do ou, você abandona a crença de que a vida é um jogo de escassez e começa a operar no campo da abundância. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro e propósito não combinam, que ou você ganha bem ou faz o que ama, que ou você cuida da sua família ou se dedica ao sucesso profissional. E essa dicotomia silenciosa, plantada lá atrás por vozes que você respeitava, moldou sua forma de ver o mundo. Mas agora é hora de quebrar esse ciclo. Porque essa é apenas uma programação mental, e toda programação pode ser reescrita. O universo responde à sua mente. Se você diz, não posso ter os dois, ele fecha as portas. Mas se você ousa dizer, quero e mereço ambos, ele conspira a seu favor. Pessoas com mentalidade rica não têm medo de desejar tudo. Elas não veem pecado em querer dinheiro, liberdade, amor, propósito, conforto, tempo de qualidade, saúde e reconhecimento. Elas não se culpam por sonhar grande. Pelo contrário, sentem-se motivadas a encontrar um caminho onde todos esses pilares possam coexistir. Elas não se contentam com a velha crença de que para ser feliz é preciso abrir mão da riqueza, ou que para enriquecer é preciso perder a paz. Isso é pensamento condicionado, isso é medo fantasiado de prudência, e a prudência, quando nasce do medo, é apenas mais uma forma disfarçada de autopreservação que te impede de crescer. Em um dos momentos mais decisivos da minha trajetória, precisei fazer uma escolha entre dois projetos. Um que pagaria muito bem, mas que não me conectava com meu propósito, e outro que falava profundamente à minha alma, mas que ainda não prometia retorno financeiro imediato. Durante dias, fiquei presa ao pensamento tradicional, o ou isso ou aquilo, até que uma noite, em silêncio, me perguntei, e se eu encontrar um jeito de honrar minha alma e ainda assim prosperar financeiramente? Essa pergunta me guiou para novas soluções. Em vez de escolher entre um e outro, adaptei o projeto mais alinhado com meu propósito para que também fosse rentável. E o resultado? Crescimento, satisfação e prosperidade. Porque quando você decide não sacrificar partes de si, o mundo começa a responder de forma mais inteligente. O pensamento limitado também aparece quando acreditamos que para alguém ter mais, outro precisa ter menos. É a ideia errada de que riqueza é uma pizza. Quanto maior o pedaço de um, menor o do outro. Mas o dinheiro não é um recurso finito, e sim um fluxo. Ele circula, se multiplica, se transforma. Um mesmo valor pode gerar abundância para várias pessoas ao mesmo tempo. Se você compra um serviço, tanto você quanto o prestador saem com valor. Se você investe em uma ideia, o retorno financeiro é compartilhado. Quando você gera riqueza, você a espalha. Portanto, querer ser rico não é egoísmo. É compromisso com o impacto positivo que você pode gerar no mundo. Nos meus seminários, eu sempre digo, o dinheiro serve para amplificar quem você já é. Se você é bom, será ainda mais generoso com recursos. Se é justo, poderá ser mais justo com poder. Se é consciente, expandirá sua consciência com influência. O dinheiro não muda o seu caráter. Ele apenas potencializa o que já existe. Por isso, é fundamental trabalhar sua essência ao mesmo tempo em que você constrói sua prosperidade. Porque uma mente rica não é apenas aquela que acumula cifras, mas a que compreende que prosperar é multiplicar o bem para si e para os outros. E mais, querer o melhor da vida em todas as áreas não é arrogância, é coragem. A coragem de dizer, eu mereço.
A coragem de rejeitar a escassez disfarçada de humildade. A coragem de se permitir ter prazer, liberdade, amor, saúde e dinheiro ao mesmo tempo. É hora de abandonar o velho script que diz que é nobre abrir mão, que é bonito se sacrificar o tempo todo, que o certo é se contentar com pouco. Isso não é nobreza, é limitação. Não é humildade, é autocondicionamento, não é sabedoria, é medo. Chegou a hora de entender que você pode sim ter tudo o que deseja, desde que esteja disposta a questionar os velhos paradigmas, cultivar uma mentalidade de expansão e fazer as escolhas que te aproximam da vida que você verdadeiramente deseja. E tudo isso começa com uma simples pergunta: como posso ter as duas coisas? Há uma cena que nunca me esqueço. Um rapaz de 20 e poucos anos, sentado nas primeiras fileiras de um dos meus seminários, levantou a mão com os olhos cheios de dúvidas e fez uma pergunta que, infelizmente, reflete a realidade de milhões de pessoas. Harvey, como eu posso fazer o que amo se preciso pagar contas? Como posso seguir meu propósito se o aluguel vence todo mês? E eu entendi o desespero dele. Porque a maioria de nós foi treinada para pensar que ou escolhemos o amor, ou escolhemos o dinheiro. Que ou seguimos a alma ou sobrevivemos. E foi nesse momento que olhei para ele, respirei fundo e respondi: você não precisa escolher. O seu propósito não precisa ser um fardo. Ele pode ser sua ponte para a liberdade. O pensamento do ou isso ou aquilo aprisiona. Mas a mentalidade do como posso ter os dois liberta. Liberta porque ativa a parte criativa da mente, aquela capaz de enxergar oportunidades escondidas, conexões inesperadas, caminhos alternativos. É como abrir uma janela numa sala onde todos só veem paredes. Quando você acredita que pode, sim, fazer o que ama e prosperar, seu cérebro começa a operar em outro nível. Ele deixa de bloquear ideias e passa a buscar estratégias. Ele para de comparar e começa a criar. Ele abandona o modo sobrevivência e entra no modo realização. Mas para isso é preciso uma dose de rebeldia. Sim, rebeldia. Contra o sistema que te ensinou que sucesso tem que ser suado e infeliz. Contra a crença de que prazer e dinheiro não andam juntos. Contra o velho roteiro onde o final feliz só chega depois de muita renúncia. A verdade é que você pode reescrever sua história. E o primeiro parágrafo dessa nova narrativa começa com uma escolha. A escolha de pensar diferente, de agir diferente, de sentir diferente, de assumir com coragem que você não precisa abrir mão de partes de si mesma para ser bem-sucedida. Você já parou para pensar como o medo molda nossas decisões? Medo de não ter, medo de não ser aceita, medo de errar, medo de decepcionar, medo de ousar. E quando o medo dirige o carro, o destino quase sempre é a mediocridade. O medo sussurra: se você for atrás do que ama, vai passar necessidade. O medo grita: se pedir mais, será gananciosa. O medo insinua: se for feliz demais, algo ruim vai acontecer. E assim, nos contentamos com menos do que merecemos. Aceitamos migalhas emocionais, profissionais, financeiras, não porque é o que desejamos, mas porque é o que acreditamos ser possível. Só que há um detalhe poderoso: crenças não são verdades absolutas. São apenas histórias que ouvimos tantas vezes que viraram verdades internas. Mas toda história pode ser reescrita, toda crença pode ser questionada, e você tem esse poder. O poder de dizer: chega, eu não aceito mais viver pela metade. O poder de declarar: a partir de agora, eu escolho uma vida inteira, com propósito e lucro, com liberdade e responsabilidade, com amor e realização. Porque o problema nunca foi querer muito. O problema foi se acostumar com pouco. Não há nada de errado em desejar ter tudo. O problema é quando acreditamos que desejar tudo é errado. Quando confundimos contentamento com resignação.
quando trocamos sonhos por estabilidade, quando sacrificamos o brilho dos olhos em nome de um suposto realismo. Mas eu te pergunto, de que serve um realismo que te mata aos poucos por dentro, que te coloca em um piloto automático onde os dias são apenas repetições cinzentas? Isso não é realismo, é sobrevivência disfarçada de responsabilidade. E sabe o que é mais bonito? Quando você decide viver com plenitude, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Você mostra para o seu filho que é possível trabalhar com amor. Você ensina para a sua filha que não é preciso escolher entre ser mãe e ser empreendedora. Você prova para os amigos que dá, sim, para ser feliz e rico. Porque quando você brilha, você dá permissão para que outros brilhem também. E é assim que transformamos o mundo, um pensamento ousado de cada vez. Portanto, a partir de hoje, diante de toda escolha que pareça uma bifurcação, pergunte a si mesma: como posso ter as duas coisas? E depois, fique em silêncio por alguns segundos. Deixe essa pergunta ecoar dentro de você. Permita que novas respostas surjam. Nem sempre será fácil, nem sempre será imediato. Mas essa pergunta abrirá portas que você nem sabia que existiam. Porque onde muitos veem limites, a mente milionária vê possibilidades. É curioso perceber como, desde cedo, fomos condicionados a aceitar a limitação como parte natural da vida. Nos ensinaram que não se pode ter tudo, que quem tudo quer, nada tem, que é melhor garantir o pouco do que arriscar o muito. Esses ditados populares, aparentemente inofensivos, moldaram gerações inteiras para pensar pequeno, desejar pouco e aceitar menos do que merecem. Eles não apenas sabotam nossos sonhos, como também anestesiam nossa capacidade de questionar a realidade que nos foi imposta. Mas a verdade, por mais desconfortável que seja, é simples. Não existe liberdade onde existe limitação mental. E não existe prosperidade onde a mente acredita que ela deve escolher entre isso ou aquilo. Muita gente pensa que ter muito dinheiro significa abrir mão da vida pessoal, do tempo com a família, da saúde, da leveza. E quem pensa assim, age assim. Trabalha até a exaustão, sacrifica relacionamentos, esquece de si mesmo. Tudo em nome de uma falsa ideia de sucesso. E no fim, quando conquista o que queria, percebe que perdeu o que realmente importava. Outras pessoas fazem o movimento contrário, rejeitam o dinheiro por acreditarem que ele corrompe, afasta, pesa. Preferem a leveza de uma vida simples, mas frequentemente vivem frustradas por não conseguirem realizar seus sonhos ou ajudar quem amam. Ambas estão presas na mesma prisão, a mentalidade de escassez. A mente milionária sabe que não precisa escolher. Ela sabe que é possível construir riqueza com equilíbrio, que dá para criar um negócio próspero sem abrir mão da saúde, do tempo de qualidade, da presença com quem se ama, que é totalmente viável ganhar dinheiro com propósito, com prazer, com alma. E quando essa verdade se instala, tudo muda. O peso dá lugar à leveza. A escassez cede espaço à abundância. E a vida, antes apertada e cinza, começa a se expandir em cores e possibilidades. Pense nisso por um instante. Quantas decisões você já tomou com base na ideia de que não dava para ter tudo? Quantas vezes você se sabotou porque achava que um desejo excluía o outro? Quantas portas você deixou de abrir por acreditar que só poderia passar por uma? E se, na verdade, essas portas estivessem todas conectadas? E se o caminho não fosse escolher entre A ou B, mas criar um novo C que englobe os dois? Mudar essa chave mental exige prática, requer consciência, vigilância e, principalmente, coragem. Coragem para desafiar a programação antiga que diz que desejar muito é ganância. Coragem para bancar escolhas diferentes, mesmo quando ninguém à sua volta entende. Coragem para sustentar o desejo de uma vida mais rica,
em todos os sentidos da palavra, e é exatamente essa coragem que diferencia as pessoas que vivem no piloto automático daquelas que assumem o volante da própria história. Há uma diferença gigantesca entre aceitar o que a vida oferece e escolher o que você quer viver. A primeira postura é passiva, condicionada, limitada. A segunda é ativa, consciente, criadora. E só a segunda permite que você construa uma realidade onde trabalho e prazer caminham juntos, onde dinheiro e espiritualidade não se excluem, onde liberdade e responsabilidade se complementam. Porque sim, é possível ter os dois. Aliás, não só é possível, é necessário. Você não foi criada para viver na metade. Você não nasceu para passar pela vida se equilibrando entre a culpa e a frustração. Você está aqui para viver tudo, sentir tudo, experimentar tudo. E a única coisa que separa você disso é a crença de que não pode, de que não deve, de que não é certo. Mas quem definiu o que é certo? Quem te disse que ser rica e feliz ao mesmo tempo é egoísmo? Quem te convenceu de que sucesso tem que doer? Está na hora de reprogramar essa voz interna que insiste em te limitar. Está na hora de permitir-se imaginar uma realidade onde você não precisa abrir mão de nada. Está na hora de dizer sim para o e não mais para o ou. Porque você pode ter o negócio que ama e tempo livre para cuidar de si. Pode ter dinheiro na conta e paz no coração. Pode viver com propósito e desfrutar do prazer. Tudo isso está ao seu alcance, desde que você aceite essa possibilidade como verdadeira. Quando você adota a mentalidade do posso ter as duas coisas, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. As amarras invisíveis que sempre te prenderam ao mínimo começam a afrouxar. A sua visão de mundo se expande. E a sua energia, que antes era gasta tentando equilibrar desejos conflitantes, agora flui em direção à criação de soluções criativas, prósperas e abundantes. Você deixa de perguntar, o que eu preciso sacrificar? E começa a se questionar, como posso incluir? Deixa de lutar com a escassez e passa a dançar com a abundância. E essa mudança não é apenas interna, ela transforma tudo à sua volta. Pense nas pessoas que mais admiramos. Aquelas que parecem ter uma vida plena, bem-sucedida, rica em vários sentidos. Raramente são pessoas que fizeram escolhas radicais entre prazer e propósito, entre dinheiro e alma, entre liberdade e compromisso. Ao contrário, são pessoas que criaram pontes entre esses mundos, que entenderam que o verdadeiro sucesso não está no ou, mas no e. E essa habilidade é aprendida, cultivada, treinada. Ela começa no pensamento e se manifesta nas ações. Primeiro, você acredita, depois você constrói. Mas talvez a sua mente ainda esteja tentando te convencer de que isso é utopia. Que esse tipo de vida não é para você, que na prática só se consegue uma coisa ou outra. Essa voz, que muitas vezes soa como verdade, não é sua. Ela é resultado de anos de condicionamento social, familiar e cultural. É a soma de histórias mal contadas, de experiências traumáticas, de conselhos bem intencionados que te ensinaram a se conformar. Mas você não precisa mais ouvir essa voz. Pode agradecer por ela ter tentado te proteger e, com firmeza, escolher uma nova narrativa, uma que te liberte em vez de te limitar. E essa nova narrativa começa por um simples exercício. Toda vez que você se pegar diante de uma escolha que pareça excludente, respire fundo e pergunte a si mesma: como posso ter as duas coisas? Essa pergunta é mágica. Ela obriga o seu cérebro a sair da defensiva e entrar em modo criativo. Ela te tira do papel de vítima das circunstâncias e te coloca na posição de criadora do seu destino. Ela abre portas onde antes só havia muros.
E mesmo que, no começo, as respostas não sejam óbvias ou imediatas, com o tempo, a sua mente começa a encontrar caminhos onde antes só via becos sem saída. Foi exatamente isso que transformou a vida de tantas pessoas que passaram a pensar como milionárias. Elas não eram diferentes de você. Tinham medos, dúvidas, inseguranças, mas ousaram romper com a lógica do sacrifício. Ousaram acreditar que mereciam mais, que era possível sim ter um negócio que amassem e tempo para si, ter prosperidade e paz, ter abundância e propósito. E essa ousadia mudou tudo, porque o universo responde à vibração que você emite. Se você vibra escassez, ele te entrega limitações, mas se você vibra abundância, se abre espaço dentro de você para o E, em vez do ou, ele te surpreende. E o mais interessante é que, ao fazer isso, você não está apenas mudando a sua própria vida. Você está quebrando um ciclo, está rompendo com padrões de gerações, está abrindo caminho para que os seus filhos, sobrinhos, alunos, amigos e todas as pessoas que te observam entendam que é possível sim viver de forma plena. Que não precisamos mais escolher entre estabilidade ou liberdade, entre maternidade ou carreira, entre prazer ou responsabilidade. Podemos ter tudo isso, cada coisa em seu tempo, em seu espaço, com equilíbrio e sabedoria. Essa é a revolução silenciosa da mentalidade milionária. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, mas de resgatar o seu direito de viver com inteireza, de parar de se dividir entre o que eu quero e o que é possível, e começar a criar uma vida onde o que você deseja é também o que você vive. Uma vida onde trabalhar é prazeroso, cuidar de si é prioridade, ajudar os outros é natural e prosperar é inevitável. Tudo isso não é utopia, é escolha. E começa com uma simples decisão: parar de pensar em termos de uma coisa ou outra e começar a pensar como quem sabe que merece as duas coisas. Imagine-se vivendo uma vida onde não há mais essa constante sensação de ter que abrir mão de algo importante. Uma vida em que você acorda pela manhã com um sorriso no rosto porque sabe que está exatamente onde deveria estar. Uma vida em que você se sente leve, completo, inteiro, onde seu trabalho faz sentido, suas finanças prosperam, suas relações florescem e você sente que está vivendo em harmonia com quem realmente é. Essa vida não é uma fantasia. Ela é a consequência natural de um simples reposicionamento mental. A decisão de que você pode sim ter as duas coisas. Essa é a essência do 12º código da mente milionária. É sobre quebrar a armadilha silenciosa que tantos aceitam sem questionar, a falsa necessidade de sacrificar partes essenciais de si mesmo para ter sucesso em outra. É sobre parar de pensar em termos de ou e começar a construir um caminho a partir do e. É sobre entender que a abundância não é um prêmio para poucos, mas um direito seu, desde que você esteja disposto a abandonar a mentalidade que limita, sufoca e te faz acreditar que querer mais é egoísmo ou que desejar tudo é utopia. E o primeiro passo para essa transformação começa agora. Pratique. Olhe para a sua vida com coragem e pergunte-se: em que áreas estou aceitando menos do que mereço? Onde estou me convencendo de que isso ou aquilo é o melhor que posso conseguir? Pode ser em sua carreira, em seus relacionamentos, no tempo que você reserva para si, na maneira como lida com dinheiro ou mesmo no modo como sonha. Identifique esses pontos e, para cada um, faça a pergunta mágica: como posso ter as duas coisas? Você não precisa ter a resposta completa de imediato, mas só o fato de se abrir para essa possibilidade já começa a movimentar energias antes estagnadas. Em seguida, transforme essa pergunta em um mantra diário. Escreva-a. Deixe-a visível. Repita em voz alta sempre que se deparar com um dilema ou um limite.
Essa prática simples muda sua frequência. Ela ativa partes do seu cérebro que estavam adormecidas por causa da velha programação de escassez. E com o tempo, você começará a encontrar soluções criativas, oportunidades inesperadas e caminhos antes invisíveis. Porque onde antes havia um muro, agora existe uma porta. E essa porta se abre de dentro para fora. Para reforçar essa nova mentalidade, aqui vai um exercício poderoso. Durante os próximos 7 dias, toda vez que se deparar com uma situação em que você sentir que precisa escolher entre duas coisas que deseja, não escolha. Ao invés disso, sente-se, respire fundo, pegue papel e caneta e escreva 10 maneiras criativas de ter ambas. Mesmo que pareça impossível, force sua mente a trabalhar. O objetivo não é encontrar uma solução perfeita de imediato, mas treinar o seu cérebro para buscar possibilidades em vez de limitações. Isso é o que pessoas de mentalidade rica fazem. Elas não se conformam com o isso ou aquilo. Elas criam caminhos onde o mundo insiste em oferecer becos. E para selar essa nova programação mental, repita comigo agora, com emoção, com firmeza, com presença, declaração do 12º Código da Mente Milionária. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Feche os olhos por um instante e diga isso mais uma vez em voz alta. Sinta a vibração dessa afirmação ressoando em cada célula do seu corpo. Essa é a sua verdade a partir de agora. Essa é a sua nova identidade. Uma identidade que não aceita migalhas emocionais, financeiras ou espirituais. Uma identidade que honra seus desejos, seus dons, seus sonhos e que reconhece que você merece tudo o que é bom, belo e próspero neste mundo. Você está pronto para viver uma vida abundante, uma vida de escolhas conscientes, uma vida em que o dinheiro não é um obstáculo, mas um aliado, em que a felicidade não é um luxo, mas uma base, em que o sucesso não é um sacrifício, mas uma celebração. E tudo isso começa com uma simples pergunta que vai te acompanhar daqui para frente. Como posso ter as duas coisas? Essa pergunta é a chave. Use-a, viva-a e veja a mágica acontecer.